Pedro, um garoto de 12 anos, vive em uma comunidade humilde do Rio de Janeiro. Desde pequeno, ele aprendeu que a vida nem sempre é justa. Seu pai faleceu quando ele ainda era um bebê, e sua mãe, Dona Rosa, luta diariamente para colocar comida na mesa. Para ajudar em casa, Pedro começou a vender água nos sinais de trânsito. Com um sorriso no rosto e uma voz animada, ele oferecia suas garrafinhas aos motoristas que passavam. Mas nem sempre as vendas eram boas, e muitas vezes ele voltava para casa sem dinheiro suficiente para comprar comida. Um dia, em uma tarde quente, o destino colocou Pedro no caminho de alguém muito especial. Enquanto vendia água perto de um estádio de futebol, um carro de luxo parou no sinal vermelho. Dentro dele, estava Neymar, o famoso jogador de futebol. Curioso com a simpatia e determinação do menino, Neymar abaixou o vidro e perguntou: "Ei, garotão, quanto custa a água?" Pedro, sem reconhecer o craque de imediato, respondeu sorridente: "Só R$ 5, moço. Tá geladinha." Neymar comprou uma garrafa, mas quis saber mais sobre a história do menino. Quando Pedro contou sobre sua família e a luta diária para sobreviver, o jogador ficou profundamente comovido. Naquele momento, Neymar decidiu que não podia simplesmente ir embora. Ele tirou uma grande quantia de dinheiro da carteira e entregou a Pedro. "Isso é para você e sua mãe. Quero que nunca desista dos seus sonhos." Mas o jogador não parou por aí. No dia seguinte, ele voltou à comunidade de Pedro com uma surpresa ainda maior, uma casa nova para ele e sua família, além de uma bolsa de estudos para o menino. A vida de Pedro mudou para sempre. Ele não precisou mais vender água para sobreviver. Agora, ele poderia estudar, sonhar alto e, quem sabe, um dia, seguir os passos de seu grande ídolo, Neymar. Pedro tem 12 anos e, desde muito pequeno, aprendeu que a vida pode ser difícil. Ele mora com sua mãe, Dona Maria, e sua irmãzinha caçula, Ana, em uma pequena casa de madeira em uma comunidade humilde do Rio de Janeiro. O pai de Pedro faleceu quando ele ainda era um bebê, e, desde então, Dona Maria faz de tudo para sustentar a família. Mesmo trabalhando como faxineira em um prédio no centro da cidade, o dinheiro mal dá para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Pedro sempre viu a mãe se sacrificando, muitas vezes deixando de comer para que ele e Ana pudessem ter um prato cheio. Isso partia o coração do menino, e ele decidiu que precisava ajudar de alguma forma. Com um pequeno isopor que encontrou jogado perto de casa, Pedro começou a vender água nos sinais de trânsito. Todos os dias, antes do sol nascer, ele enchia seu isopor com garrafinhas de água gelada e saía para trabalhar. Ele percorria os cruzamentos movimentados da cidade, oferecendo sua mercadoria com um sorriso no rosto e uma voz animada. "Água geladinha, moço. Só R$ 5. Gritava ele, esperançoso de conseguir vender bastante para levar um pouco de dinheiro para casa. Mas vender água na rua não era fácil. Muitos motoristas simplesmente ignoravam o garoto, outros fechavam os vidros e nem olhavam para ele. Em alguns dias, Pedro conseguia vender bem, mas, em outros, voltava para casa quase sem nada. Mesmo assim, ele nunca desistia. Havia dias em que o sol castigava sua pele, deixando marcas de queimadura nos ombros e no rosto. Em dias de chuva, a água encharcava sua roupa e o frio fazia seu corpo tremer. Mas, ainda assim, Pedro continuava firme, porque sabia que sua mãe e sua irmã precisavam dele. Apesar das dificuldades, ele nunca perdia a esperança. Sonhava em um dia poder dar uma vida melhor para sua família. Às vezes, quando passava perto do estádio de futebol, ficava observando os jogadores treinando e imaginava como seria incrível se um dia pudesse conhecer um deles. Pedro amava futebol. Sempre que sobrava um tempinho, jogava bola com os amigos da comunidade. Seu maior ídolo era Neymar, o craque da seleção brasileira. Ele sonhava em um dia poder vê-lo de perto, mas sabia que isso era algo quase impossível. O que Pedro não sabia era que sua vida estava prestes a mudar. E o destino, em uma tarde comum de trabalho, colocaria em seu caminho ninguém menos que o próprio Neymar. Sua família enfrenta muitas dificuldades financeiras desde a morte do pai. João, o pai de Pedro, era um homem trabalhador, dedicado e amoroso. Ele fazia de tudo para garantir que sua esposa, Dona Maria, e seus filhos tivessem uma vida digna. Trabalhava como pedreiro e passava horas sob o sol escaldante, subindo e descendo andaimes, misturando cimento e erguendo paredes.
Mesmo cansado, quando chegava em casa, sempre tinha um sorriso no rosto e tempo para brincar com Pedro e sua irmãzinha, Ana. Mas tudo mudou quando um acidente aconteceu. João estava trabalhando em uma obra quando um andaime cedeu. Ele caiu de uma altura de vários metros e sofreu ferimentos graves. Foi levado às pressas para o hospital, mas os médicos não puderam fazer nada. Em poucas horas, sua vida foi tirada de forma trágica, deixando Dona Maria sozinha para cuidar das crianças. A dor da perda foi insuportável. Pedro, que na época tinha apenas 5 anos, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ele apenas via sua mãe chorando todas as noites, abraçada à velha camisa de João, como se esperasse que ele voltasse. Ana, ainda um bebê, sentia a ausência do pai sem saber o motivo. Com João se foi também a única fonte de renda da família. Dona Maria não tinha estudos e nunca tinha trabalhado fora, pois sempre cuidou dos filhos e da casa. Desesperada, começou a fazer faxinas para ganhar algum dinheiro. A vida ficou muito difícil. O dinheiro das faxinas era pouco e mal dava para pagar o aluguel da pequena casa de madeira onde moravam. Muitas vezes, Dona Maria tinha que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Os dias se tornaram uma luta constante. Havia momentos em que Pedro via sua mãe sentada à mesa, olhando fixamente para um prato vazio, pensando em como faria para alimentar os filhos no dia seguinte. Em algumas noites, a única refeição que tinham era um pouco de arroz e feijão requentado. Mesmo criança, Pedro percebeu que precisava ajudar. Com apenas 9 anos, começou a fazer pequenos trabalhos na vizinhança, como carregar sacolas de supermercado para as senhoras da comunidade em troca de algumas moedas. Aos 12 anos, decidiu vender água nos sinais de trânsito. Não queria ver sua mãe sofrendo tanto. Pegou um isopor velho que encontrou no lixo, economizou um pouco de dinheiro e comprou algumas garrafinhas para revender. Assim começou sua rotina de trabalho nas ruas, enfrentando o calor, a chuva e o cansaço, mas sempre com um único objetivo: garantir que sua família não passasse fome. Dona Maria ficava preocupada. Ela queria que Pedro estudasse, que tivesse um futuro diferente, mas ele sempre dizia: "Mãe, eu preciso ajudar. Eu sou forte, eu consigo." Ela sabia que não poderia impedi-lo, mas também sabia que aquela vida não era justa para um menino tão jovem. O destino, no entanto, estava prestes a surpreender Pedro de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Ele trabalha sob sol forte, mas nunca perde o sorriso e a esperança. Pedro acorda cedo todos os dias, antes mesmo do sol nascer. Enquanto a maioria das crianças da sua idade ainda dorme tranquilamente em suas camas, ele já está de pé, preparando seu isopor com garrafas de água gelada. Ele sai de casa com passos rápidos, vestindo uma camiseta surrada e um boné desbotado que mal protege seu rosto dos raios quentes do sol. Caminha até o centro da cidade, onde os sinais de trânsito estão sempre cheios de carros e motoristas apressados. O calor é implacável. O sol queima sua pele morena, deixando marcas nos braços e no rosto. O asfalto quente faz seus pés arderem dentro dos tênis gastos. Mas Pedro não reclama. Ele segura firme seu isopor e, com um sorriso no rosto, começa a oferecer a água aos motoristas que param no semáforo. "Água geladinha, moço. Só R$ 5. Alguns motoristas abaixam o vidro e compram uma garrafinha. Outros o ignoram completamente, como se ele fosse invisível. Há também aqueles que fazem piadas ou o tratam com desprezo. Mas Pedro não se abala. Ele aprendeu que a vida nas ruas não é fácil, e que cada venda significa uma pequena vitória. Mesmo cansado, ele continua caminhando de um carro para outro, sempre com a mesma energia e esperança de que o próximo motorista será gentil e comprará uma água. Às vezes, quando o movimento está fraco, ele se encosta em um poste e olha para o céu, imaginando um futuro melhor para sua mãe e sua irmãzinha. Ele sonha em um dia poder levá-las para um lugar melhor, onde não precisem se preocupar com o aluguel ou com a falta de comida. Sonha em poder estudar e, quem sabe, até jogar futebol em um grande time. Durante o almoço, Pedro não tem tempo para descansar. Ele come um pão com mortadela apressado, sentado na calçada, e logo volta ao trabalho. O dinheiro precisa ser suficiente para ajudar sua mãe com as despesas da casa. Quando o sol começa a se pôr, ele conta o dinheiro que conseguiu e guarda as notas com cuidado no bolso. Mesmo que o dia tenha sido difícil, ele sente orgulho do que fez.
Sabe que cada esforço vale a pena, porque no fim do dia, quando volta para casa, sua mãe o recebe com um abraço apertado e um olhar de gratidão. Pedro não sabe o que o futuro lhe reserva, mas uma coisa é certa, ele nunca vai desistir. Seu sorriso e sua esperança continuam firmes, mesmo diante das dificuldades. E ele nem imagina que sua vida está prestes a mudar de forma inesperada. Um dia, enquanto vendia água, ele encontra Neymar sem saber quem ele é. Pedro estava no mesmo cruzamento de sempre, caminhando entre os carros, oferecendo suas garrafas de água gelada aos motoristas. O sol queimava sua pele, e o suor escorria por sua testa, mas ele não se importava. Precisava vender o máximo possível para levar dinheiro para casa. Água geladinha. Só R$ 5. Repetia com entusiasmo, tentando chamar a atenção dos motoristas. Naquele dia, o trânsito estava mais intenso do que o normal. Carros de luxo passavam com vidros escuros, e Pedro sabia que a maioria daqueles motoristas nem sequer olharia para ele. Mas ele continuava insistindo, com seu sorriso no rosto e a esperança de que alguém comprasse uma garrafa. Em um dos carros parados no semáforo, estava um homem de boné e óculos escuros, sentado no banco do passageiro de uma SUV preta. Pedro se aproximou sem perceber quem era. Água, moço. Tá bem geladinha. O homem abaixou o vidro e sorriu para Pedro. Quanto custa? R$ 5, senhor. O homem pegou uma nota de R$ 50 e entregou para Pedro. Pode ficar com o troco, disse ele, ainda sorrindo. Pedro arregalou os olhos, sem acreditar. Ele segurou a nota com força, como se tivesse medo de que desaparecesse. Sério, moço. Muito obrigado. Disse, emocionado. Isso vai ajudar muito a minha mãe. O homem riu, mas não disse nada. Pedro, curioso, continuou falando. O senhor é bem gente boa. Tem cara de jogador de futebol. O motorista do carro riu e olhou para o homem ao lado. Ele não tá errado, Neymar. Disse brincando. Pedro franziu a testa. Neymar? Repetiu, confuso. O homem tirou os óculos escuros e sorriu. Pedro ficou em choque. Ele piscou algumas vezes, olhou para o rosto à sua frente e sentiu o coração disparar. Neymar, o Neymar de verdade? O craque riu e estendeu a mão para Pedro. E aí, campeão? Como você se chama? Eu sou o Pedro. Ele ainda não acreditava no que estava acontecendo. Neymar, o ídolo do futebol, estava ali, na sua frente, falando com ele como se fossem amigos. Você trabalha aqui todo dia? Neymar perguntou. Pedro assentiu. Sim, tenho que ajudar minha mãe e minha irmã. A gente passou por muitas dificuldades desde que meu pai morreu. Neymar olhou para Pedro com um olhar sério, mas cheio de carinho. Ele sabia o que era vir de baixo e lutar pelos sonhos. O semáforo ficou verde, e o carro começou a se mover lentamente. Espera aí! Pedro gritou, correndo ao lado do carro. Neymar sorriu e fez um gesto para que ele se aproximasse. Vou te ajudar, moleque. Me espera. Pedro ficou parado na calçada, segurando a nota de R$ 50 com força, sem saber o que pensar. Seu coração batia rápido. Aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Neymar compra uma garrafa de água e pergunta sobre a vida do menino. Pedro ainda estava em choque. Ele nunca imaginou que, em um dia comum de trabalho, conheceria um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Suas mãos tremiam um pouco enquanto entregava a garrafa de água para Neymar, que a pegou com um sorriso no rosto. Valeu, campeão, disse Neymar, abrindo a garrafa e tomando um gole. Pedro continuava parado, sem saber o que dizer. Ele queria falar, queria perguntar tantas coisas, mas sua voz parecia presa. Foi Neymar quem quebrou o silêncio. E aí, moleque, qual é o seu nome? Pedro, ele respondeu, ainda incrédulo. Você trabalha aqui todo dia? Pedro respirou fundo e tentou se acalmar. Sim, moço. Todo dia. Eu venho bem cedo para vender água aqui no sinal. Neymar olhou para ele com interesse. Mas por quê? Você não vai para a escola? Pedro abaixou um pouco a cabeça e chutou o chão com o pé. Eu ia,
mas minha mãe não tem dinheiro para pagar tudo. Depois que meu pai morreu, ficou difícil. Eu vendo água para ajudar em casa. Minha mãe faz faxinas, mas nem sempre tem trabalho. Tenho uma irmãzinha também, a Sofia. Ela tem 5 anos. O jogador ficou em silêncio por alguns segundos, observando o menino à sua frente. Ele conhecia bem essa realidade. Cresceu em um bairro humilde e sabia o que era ver a família lutando para sobreviver. E seu sonho, Pedro? O que você quer ser quando crescer? Pedro olhou para Neymar, e seus olhos brilharam por um instante. Eu queria ser jogador de futebol. Mas acho que isso não vai acontecer. E por que não? Porque eu não tenho dinheiro para jogar em escolinha. Às vezes, eu jogo bola na rua com meus amigos, mas não é a mesma coisa. Neymar sorriu. Ele se viu naquele menino. Lembrou-se de quando jogava descalço, sonhando em um dia ser grande. O sinal abriu, e o carro começou a se mover devagar. Pedro deu um passo para trás, achando que o momento tinha acabado. Mas, de repente, Neymar fez um gesto para o motorista parar no acostamento. Vem cá, Pedro, chamou. O menino hesitou por um segundo, mas depois correu até o carro. Neymar pegou uma caneta e um pedaço de papel. Esse é o número do meu empresário. Quero que sua mãe ligue para ele hoje mesmo. Pedro segurou o papel com cuidado, como se fosse um tesouro. Sério, moço. Neymar piscou para ele. Confie em mim, campeão. Sua vida vai mudar. O carro arrancou, deixando Pedro parado na calçada, segurando o papel com as mãos trêmulas. Seu coração batia tão forte que ele achou que fosse explodir. Naquele momento, ele percebeu que tudo poderia ser diferente. Que talvez, só talvez, seu sonho pudesse se tornar realidade. Pedro conta sua história e emociona o jogador. O menino ainda segurava a garrafa de água quando Neymar, curioso, olhou para ele e perguntou com um tom gentil. E aí, moleque, como é a sua vida? Pedro respirou fundo. Ele não costumava falar muito sobre isso, mas, por algum motivo, sentiu que podia confiar naquele homem. Minha mãe sempre diz que a gente tem que ser forte, sabe? Desde que meu pai morreu, ela faz de tudo para cuidar de mim e da minha irmã, a Sofia. Ela só tem 5 anos e não entende muito bem porque as coisas são tão difíceis. Neymar escutava atentamente, seu olhar demonstrava empatia. Meu pai era pedreiro. Trabalhava muito, mas sempre chegava em casa com um sorriso. Ele falava que um dia ia construir uma casa só nossa, pra gente sair do barraco onde a gente mora. Mas, Pedro abaixou a cabeça por um instante, tentando conter a emoção. Um dia ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Neymar franziu a testa. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente na obra. Um pedaço de concreto caiu em cima dele. Foi tudo muito rápido. Minha mãe chorou muito. Eu também. Mas eu sabia que precisava ajudar. Pedro olhou para suas mãos, ásperas de tanto carregar caixas e sacolas pesadas. Eu comecei a vender água porque é o que dá para fazer. Não precisa de muito, só de um isopor e umas garrafas. No começo, eu tinha vergonha, mas depois percebi que era a única forma de ajudar minha mãe. O jogador respirou fundo. Ele conhecia histórias de luta, mas ouvir aquilo de um menino tão jovem mexia com ele. E a escola? Você ainda estuda? Pedro deu um sorriso triste. Eu estudava, mas parei faz uns meses. Minha mãe tentou segurar as contas sozinha, mas ficou muito difícil. Então, eu decidi sair para vender água. Eu gosto de estudar, mas gosto mais de ver minha irmã comer sem chorar de fome. Neymar sentiu um aperto no peito. Pedro continuou. Mas eu tenho um sonho. Eu queria ser jogador de futebol. Queria poder jogar num time de verdade. Às vezes, eu e meus amigos jogamos na rua, descalços, chutando uma bola velha, e eu imagino que tô no estádio grande, fazendo um gol. Neymar sorriu, lembrando-se de sua própria infância. Sabe, Pedro, eu também jogava na rua, descalço, sonhando alto. O menino arregalou os olhos. Sério, moço? Claro. Ninguém nasce grande. Eu também vim de baixo.
Sei o que é ver a mãe lutar todos os dias para colocar comida na mesa. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Neymar olhou para Pedro com admiração. E se eu te dissesse que posso te ajudar a chegar lá? Os olhos de Pedro brilharam. O senhor tá falando sério? Eu nunca brinco com sonhos, moleque. Pedro sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, ele teve esperança de verdade. Neymar lhe dá uma quantia em dinheiro para ajudar sua família. Pedro arregalou os olhos quando Neymar enfiou a mão no bolso e tirou um maço de dinheiro dobrado. O menino olhou para as notas com surpresa, sem saber o que dizer. Isso é para você e sua família, disse Neymar, estendendo o dinheiro para ele. Pedro hesitou. Ele nunca tinha segurado tanto dinheiro na vida. Olhou para Neymar com os olhos brilhando, mas sua voz saiu tímida. Mas, moço, eu não posso aceitar. Neymar sorriu e colocou uma mão no ombro do garoto. Pode sim, Pedro. Eu sei que sua mãe faz de tudo para cuidar de vocês, e você também está se esforçando muito. Esse dinheiro vai ajudar a comprar comida, pagar as contas e dar um pouco de alívio para sua família. Pedro olhou para o dinheiro novamente. Ele pensou na mãe, em como ela passava noites em claro tentando equilibrar as despesas, em como a geladeira quase sempre estava vazia, e em como sua irmã, Sofia, perguntava inocentemente por que eles não tinham doces como as outras crianças. Com as mãos trêmulas, ele pegou o dinheiro, segurando-o com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Muito obrigado, senhor. Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Neymar. Só promete que vai continuar sonhando e acreditando no seu futuro. Pedro assentiu rapidamente. Eu prometo. Neymar olhou para ele por alguns segundos e depois tirou o celular do bolso. Vem cá, vamos tirar uma foto juntos. O menino ficou ainda mais surpreso. Nunca imaginaria que alguém tão importante queria tirar uma foto com ele. Se aproximou de Neymar e sorriu, segurando o dinheiro com força. Pronto. Agora você tá famoso, brincou Neymar, mostrando a foto no celular. Pedro riu, sem acreditar no que estava acontecendo. Eu vou mostrar essa foto para minha mãe. Ela não vai acreditar. E eu também vou contar sua história para o mundo, disse Neymar. Você é um menino batalhador e merece um futuro melhor. Pedro sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade. Pela primeira vez, ele sentiu que tudo podia mudar. Ele olhou para o céu, como se estivesse falando com o pai. E, naquele momento, teve certeza de que ele estava sorrindo lá de cima. No dia seguinte, o jogador volta com uma surpresa ainda maior. Pedro ainda estava tentando acreditar no que havia acontecido no dia anterior. Ele acordou cedo, ajudou a mãe em casa e, como sempre, saiu para vender água nos sinais. Dessa vez, porém, havia algo diferente dentro dele. Uma esperança nova, um sentimento de que sua vida poderia mudar. Quando chegou ao cruzamento onde costumava trabalhar, viu alguns carros de luxo estacionados perto da calçada. Ele franziu a testa, curioso, mas não deu muita atenção. Continuou oferecendo água aos motoristas que paravam no semáforo, como fazia todos os dias. De repente, ouviu alguém chamando seu nome. Pedro. Ele se virou e, para sua surpresa, viu Neymar caminhando em sua direção. Mas ele não estava sozinho. Havia câmeras, fotógrafos e outras pessoas ao seu redor. O coração do menino disparou. O que estava acontecendo? Neymar. Ele exclamou, sem acreditar que o jogador havia voltado. Neymar sorriu e colocou a mão no ombro dele. Eu te disse que ia contar sua história para o mundo, lembra? Pedro assentiu, ainda sem entender completamente. Pois bem, muita gente viu sua história e ficou emocionada. E eu não podia simplesmente ir embora sem fazer algo mais por você e sua família. O garoto arregalou os olhos. Como assim? Neymar olhou para trás e apontou para um homem de terno que se aproximava segurando um envelope. Isso aqui, disse Neymar, pegando o envelope e entregando a Pedro, é uma bolsa de estudos completa para você. Agora você pode estudar em uma escola boa, sem se preocupar com dinheiro. Pedro sentiu as pernas fraquejarem. Uma bolsa de estudos? Ele olhou para o envelope com as mãos trêmulas.
Lá dentro, havia papéis com o nome dele, garantindo sua matrícula em uma das melhores escolas da cidade. Mas isso não é tudo, continuou Neymar. Sua mãe também vai receber ajuda financeira para que vocês não precisem mais passar dificuldades. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. Sério? Isso é de verdade? É sim, Pedro. Você merece. E eu quero ver você brilhando no futuro. Quem sabe um dia você não joga no meu time? Pedro riu entre as lágrimas. Ele olhou para o céu e sentiu uma paz enorme no coração. Naquele momento, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele compra uma casa nova para Pedro e sua mãe. Pedro não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de receber a bolsa de estudos e o apoio financeiro, ele pensou que nada poderia superar aquele momento. Mas Neymar ainda tinha mais uma surpresa para ele e sua mãe. No final da tarde, Neymar pediu que Pedro e sua mãe, Dona Helena, o acompanhassem até o endereço que ele se recusava a revelar. O jogador apenas sorria e dizia: "Confiem em mim. Vocês vão gostar." Pedro e sua mãe seguiram dentro de um carro luxuoso, oferecido por Neymar para levá-los ao destino misterioso. Durante o trajeto, Pedro olhava pela janela, tentando imaginar o que mais poderia acontecer. Sua mãe, ao seu lado, segurava sua mão com força. Ela estava emocionada, mas sem palavras para expressar o que sentia. Quando o carro parou diante de uma casa grande e bonita, com um jardim bem cuidado e um portão moderno, Pedro arregalou os olhos. Ele olhou para Neymar, confuso. "De quem é essa casa?" Neymar abriu um sorriso e respondeu calmamente: "De vocês." O coração de Pedro disparou. Sua mãe cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados de lágrimas. "Como assim, Neymar? Isso não pode ser verdade." Ela disse, sem acreditar. "É sim, Dona Helena. Agora essa casa é de vocês. Aqui, vocês vão poder recomeçar sem se preocupar com aluguel ou contas atrasadas. Vocês merecem um lar digno." Pedro sentiu as pernas fraquejarem. Ele cresceu em um barraco simples, onde a água vazava pelo teto quando chovia e o calor era quase insuportável nos dias de sol. Agora, diante dele, estava uma casa linda, com janelas grandes e um quintal espaçoso. "Podemos entrar?" perguntou Pedro, a voz trêmula. Neymar riu e estendeu a chave para ele. "Claro, a casa é sua." Pedro correu para abrir a porta. Ao entrar, viu uma sala ampla e bem iluminada, com móveis novos. A cozinha era moderna, os quartos eram espaçosos e, o mais incrível, ele teria um quarto só para ele. Pela primeira vez na vida, ele teria sua própria cama, sem precisar dividir com os irmãos. Dona Helena entrou devagar, tocando as paredes com as pontas dos dedos, como se precisasse sentir que tudo aquilo era real. "Meu Deus!" ela sussurrou, emocionada. Pedro correu até Neymar e o abraçou com força. "Obrigado, Neymar. Você mudou nossas vidas para sempre." O jogador retribuiu o abraço e sorriu. "Só quero ver você feliz, Pedro. Esse é o começo de uma nova história para vocês." Além disso, Neymar dá a Pedro uma bolsa de estudos, mudando sua vida para sempre. Pedro mal podia acreditar no que estava acontecendo. Depois de todas as dificuldades que ele e sua mãe enfrentaram, era como se um sonho estivesse se tornando realidade diante de seus olhos. Naquele dia, depois de visitar a nova casa que Neymar havia comprado para eles, o jogador ainda tinha mais uma surpresa. Enquanto Pedro e Dona Helena admiravam cada canto do novo lar, Neymar pediu que se sentassem no sofá. "Tem mais uma coisa que eu quero fazer por você, Pedro", disse Neymar, tirando um envelope do bolso. Pedro olhou curioso, e Neymar continuou: "Eu sei que vender água nas ruas te ensinou muito sobre a vida, mas você tem um futuro brilhante pela frente. Por isso, quero te dar essa bolsa de estudos em uma das melhores escolas da cidade." O menino arregalou os olhos. "Escola?" "Sim, Pedro. Agora você vai estudar, ter bons professores e um caminho para realizar todos os seus sonhos." Dona Helena levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro. "Neymar, isso é inacreditável. Meu filho sempre quis estudar, mas eu nunca consegui pagar uma escola boa para ele." Pedro segurava o envelope com força, como se fosse o maior tesouro do mundo.
Ele abriu devagar e viu os papéis de matrícula, a confirmação de que teria uniforme, material escolar e tudo o que precisasse para aprender. Isso significa que eu posso ser o que eu quiser? Perguntou Pedro, com os olhos brilhando. Neymar sorriu e bagunçou os cabelos do garoto. Significa que o mundo agora está aberto para você. Se quiser ser médico, engenheiro, jogador de futebol, qualquer coisa. Basta estudar e acreditar em si mesmo. Pedro pulou no colo de Neymar, abraçando com toda a sua força. Eu prometo que não vou desperdiçar essa chance. Dona Helena se aproximou e, emocionada, agradeceu. Você não só mudou a nossa vida, Neymar. Você deu ao meu filho um futuro. O jogador sorriu, satisfeito. Ele já tem tudo dentro dele para vencer. Só precisava de uma oportunidade. Pedro apertou os papéis contra o peito e olhou para sua mãe, cheio de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua vida estava apenas começando. Pedro olhou para Neymar com os olhos cheios de gratidão. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim e pela minha mãe. Um dia, eu também quero ajudar outras pessoas, assim como você me ajudou. Neymar sorriu e colocou a mão no ombro do garoto. Então já sei que você vai ser um grande homem, Pedro. Nunca perca esse coração bondoso. Dona Helena enxugou as lágrimas, olhando para o filho com orgulho. Pela primeira vez em anos, ela sentia que o futuro não era mais assustador. Pedro apertou os papéis da bolsa de estudos.